Vamos até o Rio Grande do Sul. Isadora, bem-vinda. Olha ali a Isa de casaco, ou seja, temperatura... O inverno está existindo, pelo menos neste momento, acho, né? A Isa já vem contar para a gente, no Rio Grande do Sul. Qual o assunto foco dela? Que pelo menos 2.000 voluntários se reuniram para uma faxina solidária na capital, em Porto Alegre. Ou seja, Isa, se são necessários os voluntários, eu já posso interpretar aqui que o poder público não está dando conta. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Essa foi o que eles estavam chamando de a maior faxina solidária da história do Rio Grande do Sul. É uma limpeza para dentro das casas, internamente. Não é limpeza de rua, né? Limpeza que o poder público geralmente é quem é o condicionado a fazer, né? Quem é obrigado a fazer, que é essa limpeza de retirar os entulhos das ruas. É uma limpeza interna, limpeza dentro das casas, de faxinas, porque muitas casas ficaram muito tomadas pela água durante muitos dias, né? A gente teve na zona norte aqui da cidade, onde aconteceu essa limpeza, casas que ficaram mais de 20 dias com algum espaço submerso pela água. Então, agora que a água baixou, é muita lama, muitas marcas nesse local, então é necessário limpar as casas por dentro, mesmo que sejam comprados novos móveis, a casa mesmo precisa de muita limpeza. E aí, para isso, então, mais de 2.000 voluntários se reuniram para fazer essas limpezas nos bairros Humaitá e na Vila Farrapos, que são 2 bairros que ficam no entorno da Arena do Grêmio. Inclusive, foi na Arena do Grêmio que todos esses voluntários se concentraram para fazer as equipes e ir de casa em casa, então, fazendo essa limpeza. Além da faxina, essa iniciativa também arrecadou mais de 100 geladeiras, 220 fogões, 140 lavadoras e mais de 30 toneladas de alimentos, roupas e também água. O Grêmio, que é daquela região, né, implantou 2 cozinhas comunitárias no bairro Humaitá, que foi um dos bairros atendidos, então, pela ação. Só para a gente finalizar, Elisa, você me perguntou sobre o frio. Realmente está bem frio. Quem estava assistindo o Novo Dia antes viu que eu estava com um casaco mais fresquinho, mais fino. Por quê? Geralmente o dia começa frio aqui no Rio Grande do Sul, mas depois começa a esquentar. Então eu já coloquei um casaco mais fino para ficar pronta para esse horário de agora. Para minha surpresa, a temperatura não aumentou. Agora está fazendo 14 graus aqui em Porto Alegre. Está bastante frio, tem um vento bem gelado e esse tempo bem úmido que vocês podem ver aqui atrás. Não está chovendo nesse momento, mas o tempo está bem úmido, que também por aqui ajuda a aumentar então essa sensação, né, de frio, de gelado. E aí, por isso botei esse casaco mais grosso então para passar pelo dia de hoje, por esse frio que já estava sendo esperado, inclusive pelos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. Elisa. Pois é, o friozinho que vai surpreendendo a gente. Ô Isadora, a gente está citando Porto Alegre, mas eu vou aproveitar aqui e te perguntar, que eu sei que você também está sempre por dentro de tudo. São muitas as cidades que enfrentam problemas muito semelhantes ainda, né? Então, você no fim de semana a gente falou muito disso, na sexta-feira você falou sobre os carros que continuam abandonados, por exemplo, que podem gerar um problema de saúde pública. Então, você tem carros abandonados. Aí você tem algumas cidades, Canoas, por exemplo, que é onde eu nasci, ruas, mas dezenas de ruas com toda a casa na calçada. Jogou tudo fora. A prefeitura não tem braço para conseguir limpar tudo, ainda está lá. Aí você tem outras cidades com problema de mobilidade. Então, Isa, a gente vê que esse problema vai se repetindo. Você vê Roca Salles, Eldorado do Sul. Meu Deus, o que aconteceu com o Eldorado do Sul? Então, são muitas as cidades que ainda enfrentam diferentes problemas, né? Isso mesmo, Elisa. A gente falava sempre, né, quando ainda repassava aqui os balanços da Defesa Civil, quando esses números se atualizavam, sobre a quantidade de municípios que tinham sido atingidos, né? A gente teve quase que a totalidade dos 497 municípios do estado atingidos. Então, se aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, a gente tem uma situação, no Vale do Taquari, por exemplo, que é onde fica a cidade de Roca Salles, de Lajeado, Arroio do Meio, que a gente mostrou também aqui na CNN, pensa que eles foram atingidos pela terceira vez por uma enchente. Houve uma enchente em setembro, outra em novembro e outra agora, ou seja, 3 vezes por uma nova enchente em menos de um ano. Então essas cidades têm muito a trabalhar na reconstrução e muitas coisas que recém estavam sendo reconstruídas e que estão, né, tendo que ser reconstruídas de novo e as pessoas entendendo se vão ficar no local, para onde que elas vão. Já aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, a gente tem esses problemas mais de cidade grande, né? É uma população
muito grande, são muitos bairros afetados. Então, a gente tem esse problema de carro, a gente tem esse problema de lixo, de entulho. Parece que os problemas vão se sobrepondo e a gente vai cada vez mais entendendo, né, novos problemas e novos perfis, novas situações da mesma tragédia que aconteceu. Começou no início de maio, mas que ainda reverbera muito por aqui, Elisa. Dezenas e dezenas de escolas públicas neste momento não retomaram ainda as aulas também, porque ainda há abrigados dentro das escolas.